Sejam bem-vindos ao canal Contrapartida para mais um episódio. Eu sou Osmar Campbell, estou aqui com... Fabiano Cabreiro, Osmar, que prazer estar ao seu lado mais uma vez. Sempre um prazer. Onde estamos, Fabiano? Estamos na Pé de Pano Produções, aqui no complexo de estúdios do Catito. Câmeras, Arroba. microfones, café, Produções. água, tudo que vocês precisarem tem na Pé de Pano Produções. Catito serve você, até porque não tem outro funcionário. Porque ele é um homem Tem vários completo. garotos que É um homem trabalham completo. com ele. Estamos com quem, Fabiano? Estamos hoje? aqui com o Daniel Erlich. Falei certo? Falou É isso mesmo? certo. Sem combinar antes, É já mandei de verdade, prima. Eu achei que você ia me perguntar. Não foi? Lembra um pouco Eldritch Horror, tem nada a ver, né? Elite Horror. Cara, se tivesse um canal chamado Puta merda. Ah, Daniel Ah, Elite sim. Horror. Nunca mais. ia ser da hora. Nossa, só por ter criado esse canal teria 1 milhão de seguidores. E o que o Daniel faz, Osmar? Nossa, não, agora não importa mais. Agora Se ele não você tem um gostou canal, se ele não tem um canal chamado Elite Horror pra abordar Aqui. tudo de Lovecraft, Pro os resto jogos. da minha vida. Cara, não Isso sei. que nós fazemos. Nada mais importa aqui, joga fora a pauta. Se vamos ele falar não só trabalha de com isso, não me Eldritch Horror. interessa. Muito bom. Daniel Erlich é intérprete, tradutor e consultor linguístico. São 3 funções muito diferentes entre si? Tudo igual. Não. Não, tudo bem, a gente só gostou de usar mais palavras. Pra falar a mesma coisa. Tem mais o que dizer. Complementares, não. Estudou tradução linguística, ciências humanas, traduz muitos applications de brasileiros que querem estudar, visitar ou se mudar para os Estados Unidos. Históricos e diplomas, certidões, o que mais gosta de fazer, de traduzir, são jogos. Eu acho isso muito bacana, muito bom, essa profissão. Tudo legal, mas. Eu sei inglês e às vezes eu vejo uma tradução que, putz, eu não faria desse jeito. E o que já começo já te perguntando, com certeza você deve ter ouvido muitos questionamentos em relação às suas escolhas de tradução. Sim. E geralmente, Temos polêmicas nesse universinho. a gente queria te dar o famoso boa tarde e perguntar geralmente qual é a sua posição, como é que você Quem tá se certo e quem tá comporta. errado. É, A basicamente gente quer saber isso. isso. Quem no tá geral. certo e quem errou. Não, mas não é mais como é que tá certo e quem tá errado, mas assim, como é que a gente escolhe o certo? Bom, boa tarde. Como é que escolhe o certo? Bom, você tem que conhecer muito bem a cultura de origem e a de destino, que são os termos que a gente usa na tradução. E isso vem com, na verdade, anos de leitura, de assistir, de conhecer e de estudar também as técnicas. Não tem um manual, tipo, leia isso, estude isso, Não é mais tem, vivendo, cara, né? porque a tradução ela é meio arte e meio técnica. Então, É uma criação também, você se considera um criador? super. Eu sou um criativo, eu sou da indústria criativa, Aham, só que eu não crio, eu só transformo. entendi. Ué. é isso, né, cara? Ué. Hoje Você em dia, transforma, hoje em dia você o cara que cria faz também, um jogo novo aí, ele não tá criando nada mais. Quem é que cria coisa hoje em dia? O cara transforma, Dizem, pega né, uma que regra, nada se cria, transforma. tudo se transforma. Exatamente, lei do Exato. universo. E a Só gente no tem Big Bang. muita oportunidade para ser criativo na tradução. Tem muita abertura, assim. Tem, porque Ué. é uma mais ou limitação, menos, né? por- Você é obrigado a ser fiel ao original. Então, E aí essa limitação, ela te dá acesso a ser mais criativo. Quando você não tem uma limitação, quando é uma página Caralho. totalmente em branco, louco isso. né? que você Dá um falou, hein? bloqueio, assim, você não sabe por A onde começar. limitação te dá mais força pra ser criativo do que te super. deixar livre 100%? Eu Totalmente. sei. Por Caraca, exemplo, que louco eu isso. sou comediante. Se você chegar pra mim e falar assim, ó, Osmar, cria qualquer piada aí, eu vou demorar mais tempo do que se você falar, cria uma piada sobre um cachorro que tá tentando atravessar a rua e ele não tem pato. Tá. Entendeu? É mais fácil quando alguém te dá um direcionamento. É exatamente Exato. isso, né? Hum. E teve alguma situação que você possa dar o exemplo que você teve alguma certa dificuldade para traduzir uma expressão e aí você achou uma solução que, putz, você ficou Não, nunca. orgulhoso, putz, eu consegui achar. Não tem uma... Não tem. Tipo um quebra-cabeça, putz, como é que eu vou traduzir isso aqui? Cara, então, tem o tempo todo, na verdade. O cara saiu de O dúvida nosso pra o dia dia inteiro. inteiro. Não, não, tava não, brincando. não. É o tempo todo, porque quanto mais tempo a gente passa mexendo com o texto, mais oportunidade a gente encontra para revisar, para retocar. Sem dúvida, a tradução de jogos é onde isso é mais difícil. Bom, vou dar um exemplo aqui nesse RPG que eu traduzi. Temos aqui Boa. Legacy. Legacy. Posso ver? Claro, por favor. O que é isso aqui? É esse um Legacy? RPG apocalíptico. Vida entre Ruínas, segunda edição já. Aí, por exemplo, o nome não pode traduzir.
Na verdade, quem define o nome é o pessoal de marketing. Entendi. Então pode traduzir, mas não, Se deixarem. não somos nós. Quem Tá. faz, eles fazem pesquisa, enfim, tem um monte de trabalho que eles fazem e é outra área. Não é uma tradução, na verdade. Sim, entendi. É uma escolha. É uma criação. A vem de gente chama cima, de né? transcriação. 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 O que é a transcriação? A transcriação é a tradução de slogans. Por exemplo, o slogan do McDonald's. Amo muito tudo isso. Não é a mesma coisa em inglês. Como é que é o inglês? É totalmente I diferente. love, É outro, Em eu cada acho. região é uma. E eles contrataram uma equipe, com certeza, né? Eu não fiz parte, mas eles contrataram Não uma lembro equipe como que que é. fez um levantamento de as emoções que são suscitadas ao ouvir esse tá. slogan. Entendi. Isso que é a transcriação. A intenção da parada é mais importante do que Isso. literalmente... Lógico, com Isso. certeza. É I'm loving it em inglês. I'm loving it, exatamente. Com um apóstrofe em vez do G. Não é I love it too much? Não, I'm loving it. Muito melhor, né? Exato. Aí todos os lanches tinham que vir com tomate, né? I love tomate. Nossa! Chega, isso, Catito. cara, aí seria I love Obrigado, you. galera. Esse foi o Se episódio. eu acho que seria I love every dead, né? Porque você falou tudo isso. Cara, vamos falar... Eu Da ia- maior Mas eu ia polêmica falar todas, do, logo. do Deixa eu desafio. Tá, desculpa. Esse RPG, ele É. se passa num mundo que sofreu um apocalipse. Que diferença entre as capas, tô A versão nacional tem um vernizinho, cara. O brasileiro se importa mais, que isso, respeito. E existe um recurso que em inglês é data. Que são, Dados. enfim, dados. Mas Informações. como é que você É o- vai ter um recurso num RPG chamado de dados? É. Ainda mais porque o termo que é usado nesse Tá. RPG, nesse sistema, é jogue X. Então, se você tem um recurso, é jogue recurso. Então, não daria pra colocar jogue dados. Todo mundo ia jogar os dados. Então, a gente teve que sentar e reunir, eu e os outros editores, e pensar, cara, Acenderam o E charuto, prepararam o uísque, Então, sentaram é todo isso que mundo eu acho naquela legal, sala. não é tipo Falaram, assim, que palavra essa nós palavra é inventaremos. essa, vamos jogar pra cá. Não é dado de isso. informação, É dado de informação, então. exato. Aí levaram 8 horas pra chegar à conclusão que... Vamos pôr Teste. informação. Na verdade, levou dias. Porque a gente. É mesmo? Cada um teve uma Isso ideia. é muito legal. Aí depois no dia seguinte. Tá bom. Então aí no dia seguinte a gente voltou tal. Aí tomamos uma decisão. Aí alguns dias depois mudou. Aí volta, edita tal. Não tem que mandar pra lá pra provar? Nesse Os caso, caras- às vezes sim. Os Às caras não vezes sabem sim. português. Não, mas aí... Não tem isso, Na também? verdade, esse Tem. sabe, porque um Aí dos você tem que- criadores é o Douglas Mota, ele é brasileiro. Entendi. Por Como- acaso. como que ele Por chama? acaso. Como que ele chama? É Douglas Mota. Douglas Mota. Salve Douglas Mota. E aí, nesse caso, não precisou mandar pra lá. Não, mas geralmente a gente tem autonomia para tomar as nossas decisões. 100% da parada toda? Cada projeto é É. diferente. Tem projetos em que você não tem nada, tem que validar tudo com o cliente. Mas tem Porque às outros vezes que é vem assim. uma polêmica dessa que você fala, puta, acho melhor a gente perguntar pros caras lá, hein? Tem, Será que não, tem. não é? Assim, com a sensatez de cada profissional, a gente bom pensa, senso, né? acho que é melhor, né? Mas ficou como? Info. A Info. gente decidiu como... Caramba, Porque tinha cara. que ser curto porra, também, é. não pode ser Claramente muito Tá. longo. não foi a primeira. Não, eu ia falar né? informações. Info, claramente tá? não foi a primeira, né? Vocês batalharam bastante pra chegar nesse. É, Mas como ficou? não Joga chega de info. cara. Info. É, Então, teste se você sua info. Eu tenho 5 info. Aí você pode Que é um trocar recurso com mesmo. os outros. É. Então, é que igual um jogo de tabuleiro, Só moeda, tá? esse RPG eu trouxe, inclusive, porque ele tem os elementos de tabuleiro também. Ele é muito inovador. Eu poderia ficar Ele é falando novo? horas. Ele é mais ou menos novo, ele saiu no meio da Recente. pandemia. Mas nesse caso vocês fazem um glossário disso? Que info significa tal coisa ou não? Tipo, só traduz? Tem, sim. Não, tem que explicar o que é cada recurso. É. É, tem atrás, no final No final. do livro, tem um glossário, mas não é todo que tem, né? Tá, Mas entendi. isso, aliás, é uma das coisas que diferencia um tradutor profissional de uma pessoa que tá Só- mexendo, tá Só, fazendo só tá tradução. dando Ctrl-C, Ctrl-V. É ter um glossário. Controle de glossário é essencial para você traduzir um jogo. Seja um jogo de tabuleiro ou um RPG. Enfim, qualquer material que seja. Você precisa ter um lugar, ou um glossário, uma lista de todos os termos que você traduziu. E às vezes tem sinônimos. Às vezes o original usa duas palavras
como se fosse a mesma palavra, mas tem uma que não traduz, então você tem que montar essa... É um Até- trabalho, cara, é um até trabalho, pra né? você não se tem perder, uma né, cara? metodologia, Até pra sim. você não se perder mesmo, né? Exatamente. Porque se você começa a traduzir uma parada de uma coisa aqui, chega na metade você muda sem querer, será que isso não pode acontecer? Claro, e dá briga, né? Em jogo, Lógico. nossa, eu tenho uma história... Por favor. Não sei se é triste Manda. ou O engraçado. lugar é esse. Manda, Eu manda. tava Nós jogando, vamos comentar. eu não tava O trabalhando. humor, a comédia vem da tragédia. Com isso. É isso. Então, nesse caso, é um casamento, assim, perfeito. Vamos fazer um quadro comentando histórias que funciona, que é Isso. bom. comentar. Exatamente. Era um jogo de ficção científica e tava eu e o meu amigo, meu ex-cunhado, mas não vem ao caso. Não vamos expor o Paulinho, né? Não vamos É citar isso, nome. gente. Eles estão no tribunal já resolvendo, tem audiência de reconciliação já marcada, tá tudo certo. Não, foi tudo pacífico. E aí, enfim, tinha uma carta que falava não sei o que lá de qualquer região. Tá. E tinha uma outra carta que falava não sei o que lá de qualquer planeta. Tá, isso tá. E aí eu tentei fazer uma habilidade lá e ele falou, calma, não sei o que lá. Quando viu, a gente parou o jogo pra ver o que tá acontecendo. O que era região, o que era Pode falar planeta? palavrão? Pode, Que pode. porra é essa? Porque, meu, não fluía. Porque a minha regra falava que eu podia fazer tal ação numa região e a regra dele falava que ele podia bloquear o planeta. E aí a gente começou a bater boca. Mas que jogo era? É um jogo do Star Wars. Tá. Ah, Eu o, não- o da na Orla, verdade, eu não Orla me lembro Exterior, não? exatamente qual. Não, não é Orla Exterior, não. Não tem isso em Orla. Não, acho que tem ué. isso na Orla Acho Exterior. que tem dos planetas. Eu e joguei tudo, uma né? vez. Aí a questão é a região Rebellion? dentro do planeta ou é uma É, região mas do isso, planeta? isso é muito... Eu acho que é o Rebellion, não era? Talvez Pode- seja. Eu acho que é o Rebellion, porque o Porque- Rebellion tinha regiões e tinham planetas. Então, e no fim, aí a gente foi, né? Parou o jogo, foi pro manual. Ah, normal. Normal. Só que Ah, aí, tá. no manual também não fechava. Não batia. Tá, A regra acontece, né? dele não Normal, batia com a normal. regra minha. Aí falamos, bom, Vamos ver o original? né? É. A gente foi pro original. E no original a gente descobriu que região, planeta, território, era tudo a mesma coisa. tudo. Eles usavam de forma Tudo significava a mesma Da coisa em sinônima. termos de Que regras. louco não- isso. não- Isso é muito errado, né? muito É muito errada. Isso é muito errado, isso é muito errado. Você pedir pra dar cagada. É lógico. Exatamente. Você tem que facilitar a vida do jogador, você não tem que atrapalhar com E nomenclatura. a Porque tradução- eu entendo uma situação de jogo em que existam regiões e existam planetas. Uhum. No Forbidden Stars, por exemplo, que é um jogo de dominação de negócio, tem as regiões, que são as peças, e cada peça tem 2 planetas. 2 ou Exato. 4, não lembro Regiões agora. É um conjunto de lugares, cara. É isso, É. é isso. Exato. Dentro de uma região. É lógico, não precisa nem dar. Já é diferente. Cara, isso acontece muito, bicho. É Mas como é que muito tá no comum. manual original? Ele fala, ó, gente, Então, eu vou ser bem sincero, né? Com certeza alguém aqui tem esse jogo à mão, vai pegar e vai consultar. Eu não me lembro. Porque eu lembro mais da consequência. você lembra Que mais foi, do... o jogo acabou. A gente ficou tanto tempo procurando, aí olha teve esse que ir na cara. internet e Olha tal. essa experiência horrível. Eu acho que às Parece vezes, horrível. eu acho que às vezes os caras vão dando uma imersão, vão falando do cenário, vão não sei o que, e meio que deixa entender que planeta, né? Sabe o que tudo eu é- acho? então, Eu acho que é mais de isso um é cara que foda, escreve o manual. É mais de um. Aí um escreve região, outro escreve Ah, planeta, e será? eles não... E aí, que palavra você usou aqui? Não chega, não tem esse diálogo. Será? E aí quando vê isso é diferente, não tem essa Isso pode possibilidade. acontecer. também. Acontece de mais de uma pessoa escrever o manual? Olha, Não tem um revisor, não tem o... tem. Tem que ser uma cabeça só no Então, final, O pensando. ideal é sempre Senão que seja caga. uma só pessoa. É, Quando ué. é um volume muito grande de texto, aí tem que dividir, e aí precisa ter uma só pessoa que faz aquela olhada final. Isso. Quando é traduzido, o tradutor vai fazer isso. Ele acaba sendo a pessoa que passa o pente fino e muitas vezes pega esses errinhos, essas discrepâncias aí no original, que no original não tem problema. Porque quando a gente está lendo um texto traduzido, é uma lente que a gente está sempre ciente de que foi traduzido. Aham. Então existe uma pulguinha atrás da orelha assim, É, será que foi fica. mesmo É. que é feito? Ainda Gera uma mais- duvidazinha, já começa. Às vezes é erro de tradução. Pelo amor Já- de Deus, muito não, comum. não. Ainda mais com o inglês, que é a língua que eu trabalho, que muita gente fala pelo menos algum nível de inglês. Sim, sim. Então, cara, assim, legenda, por exemplo, é outra área em que você tem que ser mais correto do que o Papa mesmo. Porque se no original o autor
né? Os atores, o ator às vezes erra a fala. E o diretor fala, não, ficou legal, gostei, vai assim mesmo. Verdade. Mas na O legenda a Osmar gente tem uma que boa limpar de tudo. legenda que Eu tive tá uma me boa. incomodando, Eu tive um incomoda. problema de legenda. Capô. Eu tive um problema de legenda com Twilight Struggle, que é um jogo de Guerra Fria. Uhum. E eu já tinha jogado muitas vezes online no computador e não tem a tradução lá. E quando eu fui ter a versão nacional, eu falei, galera, tá errada essa legenda aqui. Aí eu falei com o tradutor, inclusive que era do hobby, Aham. e ele defendeu que tava não se usa mais E-ou. Não sei por que não se usa mais Não isso se aí. usa Eu falei, mais? da cabeça dele, ele falou. Ok. E ele Ó. fez a tradução do Twilight Struggle. Você tá criando uma briga entre os Eu tô contando o que ele me disse. Não disse nem que eu falei, cara, mas assim, tá diferente a carta e não Você tá não tá se fazendo lembrando mesmo. errado da história, não? Talvez esteja me lembrando errado. Mas enfim, lá no Twilight Struggle tem erro e não soltaram errata, porque eu acho que não consideraram que era erro, mas é. Uhum. Depois eu Mas na reforma ortográfica teve uma série de questões com hífen, esses tipos de sigla. Teve palavra que perdeu, Pois é. tem que ver. Porque era uma situação que a carta deixava você. Já Modifique dois países entre as regiões Europa e África. E aí, dependendo do texto, você acha que é 2 na Europa, 2 na África. Ou, dependendo da interpretação, você pode achar que só pode ser ou 2 na Europa ou 2 na África. Mas o que quer dizer que é escolha livremente entre países de Europa e África no máximo de 2. Uhum. Só que não ficou desse jeito o entendimento da carta. Ficou do jeito que você tem que escolher entre um país ou outro e escolher 2 países. E eu falei, ó, não tá do jeito certo no manual, quero escolha livre. Mas pra quem é velho de board game, já dá pra sacar um pouco ali, Dá pra provavelmente. sacar, tá querendo dizer exatamente. isso. Dá pra sacar. Senão fica muito forte, Tem- né? tem essas coisas. Mas o que eu queria lembrar de um episódio muito interessante que aconteceu em relação à tradução, quando saiu o filme do Star Wars, não sei se você lembra dessa questão, o filme saiu primeiro no nome original, Você que vai ter era ser mais específico. The Last Jedi. Ah, tá. Ah, tá. Bom. E aí o pessoal ficou pensando, putz, a tradução vai dar spoiler. Aham. Porque pode ser a última, né, que era a Rey lá, os últimos, o último, Uhum. as últimas, tem 4 possibilidades, por um simples jeito. E a galera ficou Ainda mais esperando que a tradução. Jedi não varia no plural. No plural, você não Sim, sabe se é plural ou sim. singular. Você não sabe o que é pra você, só que o último tinha que concordar. Sim. Então, Aham. e aí acabou ficando o último, não foi? Ou os últimos, eu não lembro agora. Mas o final deu uma... abriu, né? Isso é comum às vezes de acontecer. Eu Muito tava louco. vendo Star Trek esses dias, o Discovery, e, bom, spoiler, Né, tudo bem. pausa pra se alguém quiser, já faz vários anos, mas tem um The Emperor, e é sempre The Mysterious Emperor, não sei o que lá, blá blá blá, e na legenda tá sempre o Imperador. Sim. Eu já tinha visto, eu tava reassistindo, e eu sei que, na verdade, é uma imperadora. Aham. Mas tá lá, o imperador. E aí, quando finalmente tem a revelação, e eles mostram que é Uma mulher? a Michelle Yeoh, uma mulher, aí eles mudam e começam a falar a imperadora. E a partir desse momento é a imperadora, mas no português é assim mesmo. Mas isso te incomodou? Não, eu achei curioso. Show curioso, né? Ele tem Porque ele- eu, ele- como se ele eu tivesse- trabalho com língua, eu não consigo assistir nada legendado sem sempre cotejar, comparar, É, pensar. Ah, é que eu acho que aí nesse caso a legenda ela dá uma coisa fidedigna, né? Porque Os últimos Jedi. ficou Os em português últimos os Jedi. Os últimos Jedi. É isso, ficou os últimos Jedi. Porque quando alguém fala em inglês The Emperor, né, É porque você meio que visualiza um homem, né? Do jeito que ele tá falando. Vai meio no É porque automático. é uma pra isso. informação que a gente tem agora que o resto do planeta não tinha, né? Porque enquanto eles ficaram esperando chegar o filme pra saber que não é a última Jedi, a gente já sabia que tinha mais gente. pelo nome do negócio. Muito louco isso, né? Spoiler, É verdade. E eu tava falando pro Fabiano, ele tava puxando, eu já até citei quando a gente tava conversando com o Sérgio Stern, que é dublador, é o cara que dublou o Kiko, o cara dublou. A gente entrevistou aqui ele e ele também sabe muito de inglês também, e a gente ficou falando sobre isso. Que sempre quando tem filme, né? Não sei, nunca vi em jogo. Quando eles falam a couple of, que eles querem dizer alguns, sempre traduz 2. É. Sim. Tô vindo com a couple of Casal friends. E aí sempre estou vindo com 2 amigos. Aí chega ela tem 5, cara. Chegar tem 5, alguns amigos, né? Tô aqui há alguns dias. Eles sempre falam, estou aqui há 2 dias, exato. Isso é meio que um vício, é uma Que muletinha. louco isso, assim. né, cara? Não é o ideal mesmo. Isso é meio que automático, né? Deixando automático e É. Mas isso não é um... Exato. no Isso não é o automático. último nível de inglês.
né? Te pega nas primeiras Não, aulas, é, assim, cara. Uma expressão. Não, isso dá pra você perceber na E se entonação você- do cara falando. É. Ah, eu comi um pouco É. dessas bolachas aqui. Não, viu? duas Por que bolachas. Duas bolachas. Duas cara? bolachas, não interessa. Pô, cara. Muito é louco, né? impressionante isso. É a diferença entre a língua preguiça, na nos moral. livros e a língua na prática. Porque no mundo, a língua é viva. As pessoas... Se o cara comeu 3 bolachas, ele pode falar I ate a couple of crackers. Isso. Mas aí no livro tá escrito que a partir de 3 é a few. Porra, meu, mas não é assim. A pessoa, quando usa, ela fala que ela vai entender. É, sim, sim. Ela não vai Então- consultar uma gramática. Então, um cara que fez a legenda tá dando uma liçãozinha de gramática ali, de como que se faz o certo, Porra cara. nenhuma. Tá só... Então, a gente chama isso de hipercorreção. É quando o cara quer ser professor. Quando o cara. Hipercorreção conceitua pra gente, define pra gente. Quando você... É um babaca. É um babaca. Quando você, em tese... Às vezes pode ser uma... Você não é um babaca, mas você acaba fazendo uma babaquice sem querer. Você quer ser muito literal, é isso? Você quer ser muito correto. E aí A você linguagem não é muito correta, é isso? né? É tipo, imagina um gringo que estuda português e vê eu, tu, ele, nós, vós, eles. Ele chega aqui falando vós, tu, não sei o que lá. Isso seria uma Nunca hipercorreção. usamos voz. O tu até que real. rola, mas... Eu voz, sou de né? Belém, a gente só usa tu. Mas não se fala voz. Voz nunca. Santos também, né? No Rio também se fala. Eu sou a favor de uma mudança também. Você falou, Catito, de uma mudança. Como que é? Mudança ortográfica que teve aí, a nova atualização. Tá? Mas, pô, nova, Teve. isso foi em 90. 2000. Mas o que você acha da minha Não, ideia? 90. E se a gente. Aqui unificou o português com Portugal? Foi no governo do Lula. Então, a Foi em lei 2002, foi acho que- Não, teve promulgada agora em há pouco 90, tempo, cara. mas aí demorou vários anos pra ela realmente Entendi, valer. entendi. Porque a ideia era unificar os portugueses, não é isso? No fim das Teoricamente. contas, não aconteceu isso. Porque Portugal decidiu não seguir, porque Sério? foi uma regra que o Brasil passou de uma forma meio unilateral. Ah, eu não sabia, É cara. lógico, é lógico. Se você que for em manda. fóruns Não tiraram o portugueses, C de contato? Não tiraram aquele Czinho cara, mudo? foi assim... Só aqui mesmo. No final Eles ficou- pegaram a merda, eles mexeram assim e ficou Cara, eu igual. não sabia, não. Porque em Portugal, onde a gente tem esse C, eles não têm. Onde a gente pronuncia, eles não pronunciam. E vice-versa. Que louco isso. Eu achei que a gente ia unificar, achei que a gente era irmão já. Pô, é bom pra vocês isso, porque aí tem uns profissionais que trabalham pra tradução do português de Portugal e os do português brasileiro. Não Tu tem? conhece bem português de Portugal? É médio. Se você fosse assim. fazer uma tradução para português de Portugal, você Não, assumiria esse trabalho? não Não, consigo. né? É mais difícil, Eu né? traduzo Caraca. de português europeu, que a gente fala, pra inglês, por exemplo. Ou até... Nunca me pediram, mas eu poderia adaptar pro português Aham. brasileiro. Mas não consigo fazer pra português de Você Portugal. diria que a gente já fala brasileiro? Eu adoraria. Se isso não fosse fazer as pessoas me trucidarem. Mas dá um problema se a gente falasse isso? Não, é que tem os professores Tá. portugueses, acho que não, porque na verdade porque oficialmente a língua é o português, não é brasileiro. Não, eu sei, mas assim, tem um castelhano, que não é espanhol. É, tem o... Entendeu? É que Mas- tem muito mas babaca também não no é mundo. oficial. Nenhum país tem a língua oficial castelhana. É, mas é isso que eu tô falando. Ué, a gente O pode- que você achar... o que- Nem tinha até algum tempo pela primeira vez, Até algum pô. tempo. O que eu tô falando assim, É. o que você acha se alguém chegasse e falasse assim, olha, essa língua já não é a mesma que eles falam lá. Eu chego lá, não entendo nada que eles falam. Tem o catalão, Eu não sou tem o super a catalão favor. também? Né? Eu chego lá, não entendo nada que eles falam. Por que é a mesma palavra? Não é a mesma... Tipo, português. A gente não fala mais Chinês tem português, várias cara. variações. A gente trouxe o português e fala brasileiro agora. Sim. Não é isso? Brasileiro. Ah, isso é professor. Vamos lá. Vai gostar. Vamos partir de Vamos agora, começar a partir aqui, de agora. nesse momento, bater A gente um... fala brasileiro. Falamos, Decretar. a gente fala brasileiro, cara, é outro jeito. Com certeza. Ó, vamos fazer o seguinte, vamos também, uma outra opção é a gente fazer uma reforma ortográfica e mudar logo pro inglês, ó. Que Por que isso? você fala português, ó? Que Sério isso, lá mesmo? vem. Por que tu Não quer é- falar não seria inglês, muito cara? mais fácil a vida se a gente Mas já eu quero, fosse eu tudo quero inglês dizer que eu aqui? sou eu quero dizer que eu sou bilíngue, pô. Senão eu vou falar uma língua só. A gente tinha perdido o espanhol. Sim, mas eu cheguei em Moçambique e falo o quê? Ah, Ah, esse cara é muito complicado. melhor. Fica a minha É minha muito dica difícil. aí, pô. O Fabiano queria puxar a grande discussão da intrusora. Que eu? Como você sabe disso? Quem falou pra você Grande, isso? você está sabendo da... Essa é a maior polêmica Não do sei. mundo ou não? Ah, Não, mas Ué, não é tô a porque é do par. mundo do tabuleiro. Tem um jogo ué. chamado Nemesis, trazido pela Galápagos aqui pro Brasil. Uhum. E em um dos personagens lá, mas aí no pra- Aliens, sabe? pra você poder opinar, acredito que você iria preferir conhecer o lore todo do jogo, né? A tradução de Intruder
acho que foi intruder. Em vez de ser intruso, foi intrusora. Intrusora. E aí não era isso. Eu não joguei o jogo, tá? Fica até difícil pra me Eu explicar. só arrumei a briga. Não, que eu sei que Não, teve esse aqui. esse jogo é bom. Trouxe é a palavra muito divertido. intrusora. Era pra E ser uma eu vi- intrusa, né? Que era porque... Intrusa. Eu vi a explicação da tradutora, um tópico, ela fez um parágrafo grande explicando, eu concordei. Que é Cara, meio que... Se você precisou explicar, você já tá errado. Claro que não. Ah, Não, cara. não É muito concordo. comum. Não A concordo. gente Tem gente precisa boa que não sempre entende. conseguir se defender. Tem gente que é burra que não entende, pô. Não, mas... as Aí tem que pessoas- explicar pro burro. Tá, então vamos partir do princípio que não foram só as pessoas boas que não entenderam. Todo mundo olhou aquilo e estranhou pra caralho. Eu estranhei, porque eu não trabalho com isso, pô. Eu sou tradutor. Você acha que você foi fazer uma tradução que as pessoas vão estranhar pra caramba já não tá meio que errado? Em geral, sim. Esquece o exemplo. Esquece o A exemplo. gente forma- tem porque que não foi essa a fazer intenção a de que- tradução ser... ela tem que ser lixada, assim. Ela não pode ter farpas, né? Aí, ó. Mas eu não sei qual foi todo o conteúdo, qual foi o corpus de palavras. Isso, então. Isso é Porque importante. pode ser que tenha alguma outra palavra ali que entrou em conflito com o intruder. Será que tinha invader também? E aí tinha que diferenciar invader de intruder? Ou, não sei, foi só uma ideia. Isso Existem possibilidades. Com certeza teve algum motivo, né? Eu não conheço essa tradutora, Ok. mas eu não tenho dúvida que ela pensou muito bem sobre Eu vi o a decisão argumento, dela. eu concordei com o que ela falou. Eu não lembro exatamente o que foi. Sabe quando você... Quando você vê um filme, ou quando você come uma comida e fala assim, o que você achou? Olha, eu lembro que eu gostei. Como foi? Não lembro. Legal. O filme eu não lembro como foi o filme, mas eu lembro o sentimento que eu tive quando eu tive essa experiência. E eu lembro que eu vi o argumento dela e falei, olha, eu concordo com ela. Mas eu acho que ele tinha uma coisa a ver com o nome próprio, com aquela situação, sabe? De trazer um... É porque é o nome de um nome é tipo de intrusora, monstro. não é a função dela. É. Entendeu? Então, é um Tinha tipo de questão monstro. isso. Tem um monstro tal, um monstro tal, um monstro tal e um intruder, entendeu? É um tipo de monstro. Ah, então, já tava Ah, é pensando nome que era um adjetivo qualquer pra qualquer Não. ser então. que invade. é que assim- O demolidor é intrusora. Aí eu acho então. até que a gente tá sendo meio leviano de discutir de forma Não superficial tinha isso. nem que ter puxado o assunto, É. Fabiano. Foda, cara. Foda. A Não, se a irresponsabilidade... gente fosse discutir esse intelectual assunto, você, tinha que tá- a gente deveria, a falha nossa, a gente deveria ter visto esse caso mais a fundo e ter trazido Trazido, pra você, trazido cheio de ela. detalhe e informação. Ou até com ela, você tá convidada pra vir, É, entendeu? Pô, eu adoraria. Falar por cima, assim, mas o que eu posso falar por cima, sem ser leviano, na minha opinião, é a polêmica que gerou. Gerou uma polêmica. Gerou uma Isso polêmica. não dá pra- A galera. Mas geralmente- A galera do Mas seu olhado isso fala assim: sempre. meu, por A que é isso aqui? Por tradução quê? Não tem sempre sentido. causa polêmica. Com quem? Com leigo. Então, com Ou leigo, não? com leigo como? Ou não? Como Então- assim com leigo? Com pessoas inteligentes que conhecem e dominam o português, que têm conhecimento de cultura pop, Mas- viram aquilo e falam assim, cara, isso tá muito estranho. Tem que saber. Por que isso? E não, entendeu? Gerou. São não várias é por qualquer questões. idiota. Porque esse é o público consumidor do seu produto mesmo. É um público exigente. Mas, na né? verdade, Um público É questionável, né? Porque quem é mais qualificado para ter essa discussão não é só alguém que conhece cultura pop e o português, mas tem que também conhecer o inglês e tem que conhecer a técnica de tradução. Porque existem princípios na tradução que a tradução é uma profissão muito antiga. Então faz milênios que a forma de traduzir é meio que moldada com o tempo. A fidelidade, por exemplo. Enfim, tem várias... Parâmetros que... Isso. Mas- Porém, todo mundo que consome o nosso produto se sente e realmente, de certa forma, está perfeitamente qualificado para criticar. É igual um chefe de cozinha. Sim, Eu tenho 18 estrelas Boa. Michelin, Boa. mas o Galera cliente comeu é quem e achou manda. Boa, bela Galera exemplo, comeu e achou belo ruim. exemplo. É. Boa. Então, assim, eu pus você a quantidade faz o seu perfeita trabalho de pro sal conforme a É. molecular, não sei o que lá. Porra, meu, mas se o cara ruim. gosta de sal, ele vai pedir mais sal. Não é o chefe que vai chegar criticando. Não adianta você fazer uma tradução que só entre os tradutores a galera entendeu e achou top e todo mundo odiou, cara. Você errou. Entendeu? Não foi todo mundo que odiou. Odiou quem reclamou.
É que tem. E tem muita A gente... gente só a viu. linguagem é Quem uma que- coisa ninguém- muito... que traz Ninguém abriu muita um gente. tópico lá assim. pra elogiar, ninguém faz isso. Ninguém faz... Ninguém é muito faz raro, isso. é muito raro. Lógico, ninguém abre e fala, gente, adorei essa palavra. Ninguém faz isso. É claro que quem vai abrir não é todo mundo que odiou. Quem odiou Talvez foi você quem tenha um reclamou. ponto aí. Na tradução, a gente fala assim, que nem o no news is good news. Se a gente não recebe Isso. nenhum feedback, então foi bom. Boa. Claro Ótimo, que né? às vezes vem Então, um elogio. é uma arte que passar despercebido é um objetivo, né? Isso é muito É, louco, futebol né? também, meio né? doido. O árbitro é isso, né? É, Se o árbitro não chamou atenção, porque foi uma ótima É, arbitragem. boa. É isso. Algumas por aí, Maravilha. né? O seu assim. trabalho é ser. Como é o. É uma frase boa, que é um contrabandista famoso é um péssimo contrabandista. Isso é do Game of Boa. Thrones. É verdade. Sala Dursan fala isso. Quem? Sala Dursan. É o Sandor, principal. O principal. Contrabandista. Contrabandista pirata, né? Pirata famoso é um péssimo pirata. Ah, É verdade. muito bom. verdade. Esse RPG aqui, você traduziu ele inteirão? Total. Então você deve ser um fenômeno Calma, jogando esse eu jogo tenho uma aqui. questão. Eu tenho uma questão Eu inteligente. adoro, meu. Ele é fantástico. E ele inova de um jeito porque ele junta jogo de estratégia com RPG. Ele não é igual todos os outros RPGs de D&D, Vampiro, GURPS, que seja. Cara. É tudo um Calma. nível. Esse daqui, você tem o zoom in e o zoom out, que foi impossível de traduzir. E no fim, não traduzimos, mantemos. Zoom in, zoom out. Eu gosto de deixar umas paradas sem traduzir. E aí, então, você tem uma família. Além de você ter o seu personagem, você cria, né, o seu personagem, o seu carinha, e a família de onde ele vem. E aí, depois de algumas aventuras, ele vai morrer. E tudo bem, porque aí você começa a jogar com o herdeiro dele. Então é um jogo de estratégia. Ao mesmo tempo em que você e o Joãozinho estão lá matando o monstro, e você é super amigo dele, ao mesmo tempo você atrás, você é a sua família e você pensa, porra, meu, na verdade eu quero que ele morra, porque aí eu vou conquistar o território dele. É um jogo de tabuleiro, que não tem tabuleiro, tem um mapa de RPG. É sensacional. Caraca. louco. Eu vi uma escolha de tradução aqui que eu já achei interessante. Gaste 2 tech. Ah, sim. Que é. O que que era? Era tech mesmo? Tech era tech. Na verdade, tech é a contrapartida de info. Info é uma coisa não tangível, é uma informação. Uhum. E tech são coisas físicas. E são, assim, tecnologias diversas que você coletou, que você catou nos escombros. Tipo, Tá. gadgets. É. E aí Que- você decidiu ficar no Deixa eu tech ver. mesmo. E eu acho que é tech em inglês mesmo. Entendi. E aí, no fim fim de muito debate, a gente decidiu ficar como tech mesmo. É porque recursos ia ficar muito... Recursos já não dá, porque era o nome da categoria. Tem Tá. vários recursos. Ah, tá. Eu É acho bem muito complicado. interessante Escombros, quando. é. Acho que existe uma dúvida, né? Você vai me dizer melhor que qualquer um. Sobre traduzir nome próprio ou não. Sim. É isso o nome do lugar. Tipo, eu sei que eu li muito Game of Thrones, eu gosto muito, e aí tem Nossa, Sunspear. Aí você vai no livro e tá Lança Solar. Posso falar? E aí, é o muito que ruim, você acha? cara. É muito ruim. Eu Não é que acho- Mas tu eu não acho acha muito ruim. Tu não acha esquisito tá tudo em português? Vai ter um Valfenda. Blackwater. Também. Valfenda, Vera, Fenda no não sei o quê, o Hobbit lá no Hobbit Town. Não, tem algumas Ah, palavras cara, que até passa. Então, quando- e aí? Mas Condado. tem um monte que não passa. Você tá lendo tudo em português, tudo em português, tudo em português. Aí do nada aparece Blackwater. Tipo, cara, por que alguém nomeou esse lugar? É Blackwater. Blackwater. É Blackwater. Blackwater, isso. não, Então, cara, porque quando exato, você, não tá tem. viajando pra Europa, você mas não Londres... tá na Europa. Londres, Tá todo não mundo sei falando em lá. português no livro que eu tô lendo, entendeu? Mas eu converso em português com você, a gente viaja junto e os nomes do lugar Mas- é inglês, cara. Mas ninguém tá... Não, tu não tá entendendo o exemplo. Eu estou no açougue, eu estou tudo em português. E como é o nome dessa região? Blackwater. Tá entendendo? Essa aqui é a região da Água Negra. Não, mas quando você começa a contar a história, você não tá Passo falando... Largo. Eu tô no interior do Piauí. Eu tô num mundo, numa Europa ocidental, antiga, Mas tá não falando sei em o quê. português. Você tem Não, eu ambientalismo tô no falando lugar. de Westeros. Então, o Westeros, você Não começa tem- a ler, você meio que entende que você tá numa Europa. Que isso, cara? Lógico, Mas porque- é uma mas Europa porque- medieval Então, mas total. os personagens estão falando Pois em é. português. Pois é. Vamos deixar ele falar? Seria Vamos o deixar. Westeros, né? Com o, se fosse traduzir. Então, e aí? Então, O Westeros... não tem solução.
melhor coisa que você pode fazer nesse caso é encontrar a saída. A gente fala em saídas ou soluções. A saída que vai causar menos dor no menor número possível de leitores. No olho Ó, da pessoa. Quase foi pra regra do Fel. É isso. É isso. Fel Barros já é um grande criador, autor de jogos. Um abraço pro Fel. A gente trouxe ele aqui. A gente tava falando sobre escolha de regra, house rules, né? Famosas regras da casa, como é que faz. Aí ele fala assim, velho, a minha regra é o seguinte, o que te faz feliz? É essa regra. Então, e não tem mesmo uma regra, porque Depende do cliente? às vezes o melhor é quando o cliente decide, porque aí Pronto. Não precisa não pensar. é problema Não precisa seu. pensar. Eu acho que tem coisa que, tipo, a Estrela da Morte, beleza? Então, Tá, Né? Então, tipo, ficou legal uma tradução. Então Ou é a isso, o gente critério é o acostumou. que fica legal. é o que fica legal. Entendi. Aí existe uma questão, um outro critério que pode ou não existir, que é a padronização ou harmonização, que é a seguinte questão. Existe editor que fala, ou você traduz tudo, ou você não traduz nada. E isso também é difícil, porque o mundo não é 0 a 100. Pô, calma. Então, Estrela da Morte, legal, mas, sei lá, Darth Vader, você não vai transcriar Darth Vader. O Valder Negro, você como aqui, cara? Tá louco. Tem uma galera reclamando da... Skywalker, como você vai traduzir? aquele que Cavaleiro anda no Andante. céu. É Cavaleiro não, é do céu, né? Não, teve, Andarilho do céu. Andarilho do céu, é isso? Andarilho dos eu céus, acho é que isso, foi né? traduzido Mas é porque numa Sky- legenda das antigas, Ah, acho que- não. Não, acho que ele aparece cara. no começo, se não me engano, cara. Acho que no Retorno de Jedi tem uma tradução que traduziram o Skywalker, aí depois ficou Skywalker. Mas acho que, se não me engano, na legenda. aparece Tentaram o- fazer essa parada. Mas é porque Skywalker não é um É sobrenome. pô. é um sobrenome, é um nome de família, né? Mas não é uma palavra no inglês. É. Então, se fosse traduzir, não poderia ser, sei lá, Cavaleiro do Céu. Teria que ser uma palavra só. Sky junta- com I, Sky com ISC. Aproveita aí. e faz o patrocínio daquela bebida. Ah, isso. Ah, tem uma galera reclamando na nova série do Senhor dos Anéis que orcs, na legenda, Orques. tá, eu- Q-U-E. E o que você acha desse Orques? Eu acho, cara, que eu mestrei uma vez um D&D que era centrado ao redor da temática de dragões. E aí a gente passou muito tempo discutindo qual é o feminino de dragão. Se é dragoa, Eu acho que... Dragona. Posso dar minha opinião? Dragonete. Posso- porque Dragonete é um outra outro criatura. tipo de bicho. Posso dar minha opinião? Claro. Eu acho que não existe feminino desses bichos. Ué, Pra pode ser mim, que não animal é dragão Ele já macho e é. dragão fêmea. Então, só que eles são muito sapientes. Eles são mais inteligentes que os humanos. Mas isso Então- não é pela inteligência. Não é pela inteligência, é porque não é humano, pô. Eu não É pela- tenho uma opinião É específica. formiga. Vocês falam formigo? Ninguém fala formiga. Tamanduô. Muito bom. O masculino tamanduá é o tamanduô. Não tem, é tamanduá macho, tamanduá fêmea, pô. Dragão macho, dragão fêmea. E leão Minha e leoa. opinião. Então, não precisava ter Não leoa. precisava de leão? É, o nome da espécie, leão. E galo Esse e aí, galinha? leão macho. Aí você escolhe dos dois e fala, galinha macho, galo fêmea. Vocês... é isso, pô. Você sabe se é pinto ou se é pinta. Não, é galo jovem. É galo jovem. Escolhe uma palavra, Muito aí você pega o espécie e fala macho, fêmea, jovem. Entendeu? Minha opinião, para evitar problema. É claro, se tem um bicho que já tem a palavra, entendeu? Esse é o Muito girafo. bom. Não é girafa, é girafa, macho, girafa, fêmea. T-Rex e a T-Rex. É fêmea e macho e fêmea, entendeu? Se começa a ter discussão e não tem. É dragão fêmea, velho. É um dragão fêmea. Dragão Tem de pra todo Komodo. mundo ou não tem pra ninguém, é isso? É isso. Não. Os que já tem, galo e galinha, já tá estabelecido, já tem. Ninguém discute mais. Agora, esses aí, e aí? Fez como? Pra resolver tudo isso, ultimamente, nos últimos anos, Não fizemos mais nenhum dragão feminino. Eliminamos Na o Terra gênero. só existe dragão macho, pronto. Resolveu. Dragão macho como é? Bota próprio ovo, ele faz partenogênese. Hermafrodita. É mais frudita? É partenogênese, ele se divide e vira dois. Acabou. E aí? não, mas as editoras, Marvel, Disney, né? Eles decidiram, alguns anos atrás, que não vai mais localizar os nomes. Então, Super-Homem agora não é mais Super-Homem, é Superman. Superman. Acabou. O Homem-Aranha não é mais, Spider-Man. é Spider-Man. Mas a She-Hulk Isso não tá resolve. She-Hulk, né? Não sei, eu não A vi mulher ainda. Hulk aqui. Tá. Não, ficou She-Hulk.
Acho que tá She-Hulk. É She-Hulk, é? Em todos? Eu assisti. Cara, não lembro se traduziram. Acho que tá Mulher Hulk, cara. Será? Não, eu vi presta She-Hulk atenção. só. Eu assisti os últimos 6 episódios, mas eu não lembro não. Entendi. Senão eu teria percebido. Mas Então acho que a eu ideia é, vou ó, assistir. nome próprio é esse. Então, isso é uma decisão que a editora tomou Sim. e por motivos de marketing, né? Eles querem centralizar os... Fica mais fácil, né? É. E fica mais fácil. Spider-Man é Spider-Man, não Cara, importa a no língua. primeiro episódio aparece Mulher Hulk. É, eu acho que tá Mulher Hulk. Né, então, não, mas depois fica She-Hulk. Ah. Porque no primeiro ela tá virando a Hulk. Entendi. E aí eles estão explicando como que ela vira e tal, aí fica. E é a própria história dos episódios. Que ela, a própria história é ela se identificando como She-Hulk. Sim, entendi. Isso faz parte do episódio e conta isso. Entendi. E depois fica She-Hulk. Eu só vi o primeiro, deve ser mais pra frente. Eu vi, é legal. Mas essa questão, o pessoal discute isso há milênios. Tem a tradução estrangeirizante, que é, por exemplo, você... Nova York. É isso? Nova York ou sei lá, I. She-Hulk. She-Hulk. Ou, para dar um exemplo mais direto, se tem uma metáfora de beisebol, você pega e mantém a metáfora como beisebol. É estrangeirizante porque quando você está lendo, você é obrigado, eles jogam na sua cara que essa história toda, na verdade, ela se passa em outro lugar, em outra cultura. Não se come pão na chapa, eles comem bagel, o que quer que isso seja, etc. E aí, por outro lado, em oposição à estrangeirizante, tem a domesticante, ou domesticadora, que é a ideia de você transformar a metáfora, no caso do beisebol, para futebol. Nossa. E realmente é uma questão... Isso é ruim, né? Ou não? Ué, Então- mas é o que acontece a maioria, toda a tradução vira bola. karaokê. É. Tu já reparou em alguns filmes que eles, quando o cara, que é americano, tudo em inglês, né? O filme, ele encontra um ET. E o ET vai lá e fala inglês. Já sabe onde eu quero chegar, né? Aí chega pro Brasil e ele fala, nossa, você fala português. E às vezes ele fala, nossa, você fala minha língua. Só pra fugir desse conflito. Como é que tu... Eu sou a favor do minha língua. Eu acho melhor. Porque a a gente gente sabe meio que ele tem tá falando fingir que não é português, né? inglês. É isso. O inglês, na verdade, foi usado pelo produtor porque ele não fala nenhuma outra língua. É inglês, é a língua dele. Mas quando a gente vê um filme em inglês e lê a legenda, acontece um negócio muito engraçado no nosso cérebro. Que a gente deleta o áudio e a gente... É como se a gente fizesse uma edição do vídeo e a gente pega a informação que a gente lê na legenda e a gente projeta mentalmente para os personagens que estão falando. É um negócio muito esquisito. Que louco. Porque você não pode usar elementos da fala na legenda. Você não pode escrever tá. Você tem que ser um pouco mais correto do que a fala mesmo. Uma dublagem, você pode falar cê tá me tirando. Mas se na legenda você for escrever cê tá... Você nem vai colocar em causa itálico, estranheza, né? causa estranheza, né? né? E aí quebra a imersão, né? A suspensão da descrença. Se você fosse um alien e viesse pro planeta Terra, que língua que você viria falando, pô? Ué, depende, qual tecnologia eu tenho. Toda? Incrível, Toda? eu vou Que falar língua, cara? exatamente a língua do cara que eu quero me comunicar. Pô. Pô. É lógico. Eu quero uma dúvida. Estamos acabando nosso tempo aqui. Nosso bate-papo é rapidinho. Cara, que isso? Uma opinião Porra. do Daniel. Daniel, tá vindo um jogo pro Brasil. O nome do jogo lá fora é London. London. Sim. E aí a pergunta é: London. temos a palavra Então. em pois é. português para London? London. Você defende que London, manter o nome lógico, original do jogo? Lógico. Ou você defende trazer para cá? Deception, é decepção. Então, algumas editoras mudam O jogo muito. se chama só London. Só Só isso. London. Eles passam em Londres. Sim. O que você acha? Você traduz... Aí tá assim, ó, o jogo chama London, aí ele fala assim, aqui em Londres, nós... Inclusive a MeepleBR, inclusive, abraço pro pessoal da Abraço, MeepleBR, que são MeepleBR. nossos patrocinadores aqui, e eu queria a sua opinião, como é que você Então, faria? eu, pessoalmente, eu acho que eu pensaria muito bem antes de tomar uma decisão. Mas aí Pergunta pra depois quem- que você pensou bem, o Eu cliente falou acho assim, ó, que vê o eu que você escolheria acha. Londres. Eu usaria É Londres. mesmo? Então, mas é interessante que você citou esse exemplo, porque eu morei numa cidade chamada London. Só que não fica Não na é Inglaterra.
É London, Ontario, no Canadá. No Piauí. E eu não posso dizer que eu morei em Londres, Maria. porque Londres é especificamente A da Inglaterra. da Inglaterra. Então eu falo, onde você morou? No Canadá. Não, mas onde no Canadá? Bom, se vier isso, eu morei em algumas cidades diferentes, mas se insistir eu falo, eu morei em London. Aham. Aí falam, nossa, London? Você que tá falando Londres? Não, aí tem toda... Entendi. Você acha que como a gente- Londres é um caso à parte. A gente viu agora esses dias com a família real britânica Aham. que algumas décadas atrás os nomes eram localizados, ou seja, a rainha Elizabeth, na verdade, era... Oh, meu Deus. Esqueci agora, deu branco. Mas era tudo localizado. William era localizado como Guilherme. Ah, E sim, hoje em sim. dia isso não é mais usado, essa Que não é mais essa estranho, prática. né? porque a gente já tá muito acostumado a ver esses nomes. Pô. Tanto é que... Isabel. Elizabeth é Isabel. Caramba, não cheguei a pegar essa Elizabeth parte, é não. Isabel? Não, então, não é mais. Mas 100 anos atrás seria. Entendi. Você escreve. Era uma Mas quando tradução. você pega os nomes bíblicos é mais fácil, né? João, John, né? Mateus, Jacob. é, Tô nada aí. Não, Carlos, certeza que lá na... nomes assim. Certeza Mas que lá hoje em não dia tinha nem um. os bíblicos não, em geral, as pessoas não estão mais localizando, não localiza. estão usando o original. É muito estranho você ver um filme gringo, o cara, vamos lá, sebo nas porque canelas. Eu ia falar da estrangeirizante. Imagina que você está lendo um livro, um romance, e aí eles usam a seguinte metáfora. Não sei o que lá, e aí já estava no fundo da nona, e aí eu precisava tomar uma decisão. Grilos, né? Sim. O que viria a ser o fundo da nona? É os 45 do segundo tempo Tá. no beisebol. Ah. Ninguém joga beisebol. Tá, Quem lê português brasileiro não joga beisebol. Sim. Então você tem que traduzir essa metáfora. Você tem que domesticar esse caso. E aí esse é um caso que mesmo se a editora decidir não domesticar, isso é um caso que foge à regra. Então toda regra vai ter as exceções, e aí dentro da exceção vai ter Eu sub-exceções. tenho uma curiosidade, eu já vi de legendas que às vezes aparece tipo, cavalo dado não se olha os dentes, ou tira o seu cavaleiro da chuva. Só que em inglês eu não faço ideia Nossa. como é. Cavalo dado é igual. Cavalo dado é Don't igual, look a tipo gift assim. horse in the mouth. Ah, tá. Mas tira o cavalinho da chuva Eu vi seria uma hold your colmeia. horses. Roda. Que é parecido. No Segura caso, esse cara. Tipo, eu acho que os cuida do em seu inglês cavalo. eles são um pouco mais precavidos, eles não deixam o cavalo ir pra chuva, né? Entendi. Então você segura o cavalo. Segura o cavalo. No Brasil o cavalo já correu, então você tem que trazer ele Só faz pra a dentro. cagada, tem que remediar depois. Eu sei que Legal. eu fiz direito também na faculdade e numa das aulas de interpretação de lei, o professor estava explicando, tem interpretação literal, você exatamente lê o que está escrito no artigo, tem interpretação sistemática, que você entende o que o artigo quer dizer pelo todo onde ele está disposto, e tem a melhor, né, que é a mais recomendada, que é a interpretação teleológica, que é você interpretar o que o cara quis dizer quando ele escreveu aquilo. Não exatamente o que ele escreveu. Você consegue Só entender. que é pô. mais subjetiva, né? É mais subjetiva, mas é a ideal, pô. Quando o cara fala, você não pode estacionar aqui, né? Que você. Entendeu? Porque aqui tá atrapalhando o caminho. Se você estiver atrapalhando o caminho e não estacionou, pô, sabe? É tipo isso. O que ele queria? Defina estacionar. Entendeu? Não vai ficar se preocupar com a palavrinha que foi usada. A Na teleológica. análise de regras de jogo, existe essa mesma distinção. Em inglês é RAW e RAI, que é o Rules as Written, ou RAW, e Rules as Intended. Sim. RAI, sei lá. O que o cara quis dizer, né? E tem muito bate-boca entre gente que quer meio que fazer um exploit, roubar, Isso. digamos. Geralmente é isso. Ou às vezes não, às vezes é uma pessoa que tem uma mente muito cartesiana e quer fazer a melhor, ele considera que a melhor interpretação é a interpretação como se fosse jurídica, porque um manual de jogo é um texto jurídico. Você tem as partes, Lógico. tem pauta, tem lead, enfim. São regras, né? Claro. Olha, Eu falei isso justamente pela ideia do fundo na nona, né? O fundo da nona. Fundo na nona, né? E o que ele quis dizer? Ele quis dizer que no último segundo, na última possibilidade, aí Isso. você entende, ele quis dizer isso, então a gente faz assim, não traduzir palavra por palavra, né? Mas aí tem coisas que não tem solução. Dá vontade de, tipo, rasgar no meio. Assim. Porque aí você tá traduzindo uma historinha foda. infanto-juvenil, não sei o que lá, e o menino, por acaso, ele tá na aula de English.
Sim. E aí você vai falar que ele tá na aula de inglês, português. é outro situação. rolê. Você não tá aprendendo outra língua. Não, mas eu acho que tem determinados momentos que a galera tem como que fala? Entende o seu problema, o seu sofrimento e fala, beleza, Então, não tenha? Tem, e a gente torce, né, pra que tenha. O ideal nesses Compadece. casos é, tipo assim, quando tem duas forças que estão se chocando, sabe? Uma força que, como é que é? Uma pedra que não sai do lugar, e uma força infinita. A solução é você tirar para escanteio, né? Sei lá, aula de gramática. Aí pronto, resolve. Que é o caso muito do bom. nossa língua. Muito bom. Então a solução, na tradução, a solução para esse tipo de dilema sempre vai ser, a gente chama de desverbalização. Você você joga fora o verbo Os no dados. sentido de, você esquece e você fecha os olhos, sei lá, Pede Você pra medita, Deus, liga um mandar incenso e imagina que você tá naquela situação, o que é que você Nossa, falaria? cara. Aí, gramática. E Muito vem umas bom. putas sacadas, umas saídas boas, né? Já aconteceu Muito de você, bom. de você não ter na hora, ver depois e falar, isso. puta, tinha Nossa, uma o coisa muito tempo melhor todo. pra isso aqui. E é por isso que o prazo apertado é o maior responsável por tradução ruim. Boa. Porque Não dá prazo, tempo do ninguém cara, luta, ninguém vence o tempo. E, assim, se precisa imprimir até o dia 1º, você tem que terminar até o dia 31 no máximo. Você vai imprimir. E é uma coisa muito louca que não dá pra substituir por máquina, né? É uma profissão Não que, dá. que não Não dá pro dá. computador Não dá. entrar e A gente simplesmente... pensa Ainda, muito né? sobre isso. Tomara que Será? não. Tomara Quando puder, em algum momento vai dar. Mas quando isso for possível, as máquinas vão estar tão avançadas que elas vão jogar com a gente. Elas vão inventar jogos. Porque já tem jogo feito por máquina. É uma bosta. Então a tradução, então, a máquina falta ela essência, né? vai sim ser substituída junto com tudo. O mundo vai ser substituído por máquina. Sim. Em algum momento. Se Deus quiser. Que dica você daria pra quem quer começar, pra quem admira esse trabalho e quer entrar, e quer aprender, e quer seguir nessa área? Olha, me fazem bastante essa pergunta e é muito difícil, porque tem os aspectos técnicos, tem também os aspectos de negócio mesmo, porque nós não somos funcionários. Você não vai fazer um currículo de tradução e ser contratado CLT numa empresa como tradutor. Cada projeto é um Só se projeto fosse uma diferente. multinacional que tivesse Às uma vezes muita produção de acontece. conteúdo lá. Sim, existe. Tipo Disney da vida. Que Mas produz assim, conteúdo 1% sempre. dos tradutores do mundo Só são job, né? funcionários. É só job, exato. Mas então ter esse olhar empreendedor é muito importante. Mas do ponto de vista técnico, é conhecer muito bem a cultura sua, a cultura de destino, ou seja, a brasileira, porque é mais fácil. Imagina que você entende inglês 50%. Você consegue pegar a geral de um texto, só que se o seu português é 80%, você vai escrever um monte de coisa errada. Não vai ter concordância, Vai ser pobre. regência. Vai ser pobre, né? Vai ser ser uma uma linguagem tradução pobre. pobre. E Você aí- vai usar a mesma palavra várias vezes. Você vai traduzir um Lovecraft da vida, que é um cara que é linguagem rebuscada, e você vê que faz parte da beleza dele escrever daquele jeito, né? Sim, Né? Se você pegar qualquer coisa Você vai ler um medieval Cthulhu. ou da época então. antiga, Shakespeare, Cyberpunk, então, ou... Você vai ler um Cthulhu, tem uns adjetivos todos, sabe? Você vê que ele não escolheu. Não foi a primeira palavra que veio na cabeça dele. Às vezes, assim, talvez até veio, né? Talvez ele só pense desse jeito, mas eu tô falando assim. Eu conseguiria simplificar aquela linguagem. Só que não é pra simplificar. A Porque escrita aí dele você é boa desse você jeito. está reduzindo Lógico. o original. Nesse caso, então, porra, a graça dele são as palavras que ele usa, umas palavras. Se o cara tá. Né? Se é uma fala que acontece numa corte, a Sim, corte já fala diferente do povo. isso, né? é isso. Então, tipo, Então, um cara com uma linguagem pobre, né? Ele vai acabar ficando do mesmo jeito. Então você tem que conhecer muito, ler muito nos dois idiomas. Aham. E treinar também. E ter alguém. Isso é muito importante. Você tem que ter alguém que tem mais experiência que você e que Te está apoia. disposto a te criticar. E você tem que estar aberto a receber essa crítica sem dar piti. Você tem que fazer Sem apego, né? isso. Você tem que estar disposto a ouvir e a não discutir, mas debater a questão.
Se falarem pra você, em português não se usa vírgula nesse lugar. Ah, mas eu sou contra. Ah, mas não sei o que lá. Tá. Vai estudar e Sim. tal, e forma uma opinião realmente rica, e não só a primeira coisa que vem na telha. Maravilha, ó, o Boa. papo foi muito bacana, estamos aqui no Boa. nosso tempo. Ah, Que pena. Muito legal, mas foi muito interessante aqui, prazer, aprendemos uma honra, demais. Daniel. Muito obrigado, Foi, eu cara. adorei. Muito bacana, Foi gente. um prazer, sim, uma honra, adorei. Foi muito divertido. Se quiser deixar rede social para as pessoas entrarem em contato, se alguém quiser mandar alguma coisa, pode ir essa câmera aqui, ó. Só a câmera aqui. Tá sim. Bom, eu tô no Instagram como @cognato, cog_. Tá ali, ó, tem um CGzinho aí. Tá ali ó. bonitinho, mas Eu não posto muita coisa, mas eu tô lá. E dá Mas pra tem um entrar em contato serviço, comigo. dá para te contratar, às vezes a pessoa tá precisando comigo. Dá, assim. tô sempre, E lá no sempre disponível. é por esse canal, né? Eu uso mais o LinkedIn, sinceramente. Sim, sim. E o WhatsApp, pra ser bem sincero. Mas, Mas tem os links por aí, né? tem o site também, mas tá tudo acessível pelo Instagram. Pelo Instagram. Tem a empresa que ele tá abrindo já, Daniel Erlich Horror Traduções. Adorei. Não pode jogar fora esse nome, cara. Não pode, eu vou Ó, ficar direitos chateado. autorais foi já liberado, né? Não, Não, pelo não, amor de não. Deus, eu preciso que use. Eu vou ficar triste se não usar. Daniel Erlich Horror Traduções. Maravilha. Galera, esse foi o Contrapartida de hoje. Batemos um papo aqui muito bacana com o Daniel sobre traduções e dúvidas e questionamentos em relação à legenda. Próxima vez que tiver qualquer dúvida agora nos próximos episódios, eu nem vou continuar a conversa. Fala que, gente, querem resolver, assiste o episódio lá com o Daniel. Ou manda mensagem lá pra ele. Manda no direct pro Daniel, pô. A gente queria agradecer também nossos patrocinadores e apoiadores. Primeiro é Pé de Pano Produções, que a gente grava aqui nossos episódios, @Pé de Pano Produções. As editoras Devir, editora Precisamente, editora MeepleBR, editora Vem Pra Mesa, a editora Copag, né, onde faz as cartas maravilhosas, a editora Fanbox e a Grande distribuidora Fanbox, certeza. Bestmark, que inclusive, ó, Galera. distribui o... Como é o nome desse jogo? Kotl. Mas o 4 é da Fanbox, não é? É da Fanbox, É da mas Fanbox. a Bestmark distribui também. Deem preferência a jogos dessas editoras, galera. Maravilha. A Fanbox que Não faz se isso esqueçam aqui. também de ajudar a gente aí dando o like, comentando, compartilhando, se inscrevendo no canal. Xinguem o Osmar nos comentários, que ele adora. E façam questão de ver quem traduz os jogos. Boa. Isso. E se não derem o crédito pro tradutor, reclamem. Boa! Acontece ter jogo traduzido sem Nossa, crédito? muito, Ué, Não muito. tem lá na ficha técnica lá a tradução? Era Deveria pra ter. Ixi, tem tudo. Tem jogo, tem série, tem livro. Mas às vezes A gente é tão invisível que não dá nem às crédito. vezes a tradução tá ruim, né? Bota o nome do cara, é até pior pra ele. Vou botar meu nome nisso aí não, mudaram muito. Bom, sigam a gente nas redes sociais, @Contrapartida, ou o canal Contrapartida no YouTube. Sigam a gente também no Instagram, @OsmarCampbell com 2 L's, @Fabiano Cabreira. É isso, galera. Esse foi o episódio de hoje. Galera, valeu. Muito obrigado. Demais. Valeu. Obrigado, Valeu, Daniel. Até mais.